É, meu amigo, o caldo engrossou para o bezerro de ouro, chamado Miguel Oliveira, o rapaz idolatrado pela massa evangélica, foi impedido dessa vez de pregar, subir em cima do altar, ter agendas, foi proibido pelo Conselho Tutelar. O profeta Miguel conseguiu fazer um milagre. O Conselho Tutelar trabalhar pelo menos uma vez na vida. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre isso. Quero mostrar a fala de um pastor defendendo o Miguel em cima do púlpito, onde ele diz que o Miguel tem total apoio dele e diz que se mexer com o Miguel tá mexendo com ele, que é melhor o Miguel tá pregando do que Miguel tá no tráfico, doutrinando, tá ensinando, tá pregando, tá tendo agenda do que Miguel tá no crack. E também nós vamos ver aí a fala do reverendo Caio Fábio a respeito sobre Miguel também. O que Caio Fábio falou foi uma coisa muito interessante. Aquilo que eu sempre falei aqui também nos vídeos sobre ali as qualificações para exercer o ministério, o episcopado, segundo a Bíblia, segundo o que Paulo deixou nas suas cartas, tá ali, né? E isso não inclui criança, não inclui neófito, novo de idade, novo na fé. Então Caio Fábio vai falar um pouco aí sobre Miguel, né? E se você gostar do vídeo aí, deixa seu like, ajuda esse canal e se inscreva e compartilha, beleza? E bora pro vídeo. Nosso missionário Miguel reaparece após polêmica envolvendo o Conselho Tutelar. Que ele tem pastor, que é o pastor Marcinho, tem pastor, e tem meu total apoio. E se bater nele, vai bater em mim também. Entenda uma coisa, esse jovem pregador, ele pode se tornar um fenômeno no meio dos evangélicos, como um grande pregador e um profeta de Deus. Então, quando você vê alguém tocando em um jovem como esse, porque eu prefiro 1000 vezes ele fazendo a vontade de Deus, sendo usado por Deus, orando por pessoas, revelando vida, do que lá fora nas drogas, cheirando cocaína, fumando maconha, usando crack. Então, não aceite nunca ninguém tocar nesta nova geração. Deus usa quem Ele quer. E o que Deus está fazendo? Polêmica. Caio Fábio escracha o mini profeta Mirim, of the King of the Power, e fala que ele faz coisas que até os demônios duvidam. Assista. Você viu o menino que apareceu lá, aquele pregador mirim lá, que tá dando o que falar, aquele rapaz de 15 anos lá? Era um negócio que só dá o que falar para essa geração de idiotas. É muito mais uma denúncia a essa geração toda idiotada, retardada, babante, do que qualquer outra coisa. Porque se isso tivesse sido, não precisa ser muito longe. Há 52 anos, quando eu me converti, se um bichinho desse aparecesse assim, ele ia ser alienado na mesma hora de tudo e de todos, não ia encontrar voz, nem vez, nem microfone, nem espaço em lugar nenhum. Porque o que ele diz é tão translocado e às vezes até tão demoníaco. E tudo que não existe naquele garoto é inocência. É. Tem gente dizendo que ele é doido. Não é doido, não. Outros não, é inocente. Nesse caso, não é. Outros dizem foram os pais que fabricaram. Não, os pais só usufruem da grana que ele pede e faturou uma grana. Nesse período todo, comprou casas, mansões, carros, tudo mais às custas da idiotice humana. É um negócio extraordinário. E eu estou feliz que o Conselho Tutelar o enquadrou, porque eu venho dizendo, isso é coisa para o Conselho Tutelar. Como também tem um monte de outros aí que são uma violação aos menores códigos de saúde mental e aos direitos da criança e do adolescente.
Agora, o pessoal nem se dá conta que o apóstolo Paulo diz: não seja neófito, para que não se ensoberbeça, não seja garotinho, não seja menininho, não seja adolescente, nem jovenzinho, nem imaturo. Ao contrário, para Paulo deveria ser casado, deveria saber criar filhos, deveria ter vida social, deveria ter um bom testemunho dos que são de fora, está lá em 1 Timóteo 3. Deveria ser honesto com a sua mulher, marido de uma só mulher, não de duas, nem de três, nem pegador, nem canalha, nem cretino, nem safado. Deveria ser modesto, não deveria ser ganancioso de torpe e ganância, não deveria mercadejar a palavra de Deus, não deveria adulterar o conteúdo das Escrituras, nem a centralidade de Cristo, do seu ensino, da sua cruz e da sua ressurreição. E tudo que você não vê por aí é Jesus. Como o Macedo, há 30 anos atrás, me disse, ou mais de 30 anos atrás, aqui na minha igreja a gente não prega Jesus. Jesus é um nome para atrair. Lá na porta, Jesus Cristo é o Senhor, todo mundo concorda com isso. Agora, aqui dentro é um sincretismo. Eu falei, por quê? Porque o povo é supersticioso, eu dou o que o povo quer. Eles querem superstição, eu ofereço superstição. E aqui está proibido pregar Jesus no púlpito. Até na hora de expulsar demônio, não é em nome de Jesus, é na gritaria, porque a maioria daqueles endemoninhados são até pessoas contratadas para ficarem possessas. Eu já conheci tanta gente que me disse que eu fui contratado para ficar possesso lá no culto, como eu também já conheci pessoas que trabalhavam nas empresas de marketing que faziam recrutamento dos doentes, dos possessos, de tudo isso. Tudo é a coisa mais nojenta e perversa. Se a gente chamar de artificial, ainda é de uma polidez extraordinária o que a gente vê em volta de nós. Mas Jesus é proibido ser pregado na maioria desses cultos. Por isso Sim. Moisés é tão útil. É, Porque você tem que fazer sacrifício. Como o sacrifício hoje não pode mais ser você ir ao Templo de Salomão e imolar pomba, boi, carneiro, novilho, ovelha, nem eles querem, não sabem nem o que fazer com essa sujeira de tanto sangue. É um negócio que o Salmo 50, o próprio Deus diz, o Salmo 50, vocês acham que eu bebo sangue? Eu preciso de sangue? Eu sou o criador de todas as animárias, de todos os animais, de todos os entes vivos. Se eu tivesse fome, eu todiria. Mas vocês não entendem. Agora, é conveniente para esses caras que entendem, porque o Macedo entende. Ele não é bobo disso, não. Ele é lucidíssimo acerca do que ele faz. Ele só é definitiva e aparentemente irrecuperavelmente malandro infernoso, que fez escola para todos os lados. Aí todo mundo tem inveja dele, quer ficar rico como ele, e faz um ministério semelhante ao dele. Como eu ouvi o Estevam Hernandes me dizer, eu vou criar uma universal para a classe média alta de São Paulo. Viu aí o que o reverendo Caio Fábio falou a respeito sobre Miguel? E você vai ver também aqui que o pastor Anderson falou do Miguel, chamou Miguel de trombadinha. Teque, 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 teque. Taca, 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 taca. Não sei se você já viu uma falsa profetisa da cara inchada, o zoião inchado. Ela é a líder da gangue. É o marido dela que fazia a agenda do Trombadinha. Pega esse povo e vê se tem uma Bíblia perto. Aí o Trombadinha... Teque, 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 teque. Taca, 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 taca. Chamar ele de trombadinha é uma palavra muito forte, porque queira ou não, ele é de menor, né? E a gente não deve xingar com essas palavras, pelo menos em público, né? Em cima do púlpito. A minha opinião é que Caio Fábio está certo a respeito sobre isso aí, né? Como eu venho falando aqui em muitos vídeos sobre isso, que o episcopado, o ministério da pregação do ensino não é para criança, não é para novato, né? Então, Miguel ainda, ele tem que aprender, ele tem que ser ensinado.
e não ensinar. Ele tem que ser doutrinado e não doutrinar. E se apegam em vários textos da Bíblia, e se apegam ali na passagem de Jesus, quando Jesus está ali no meio dos doutores e diz que Jesus estava ensinando. Eu já tenho um vídeo aqui nesse canal sobre isso, que Jesus não estava ensinando no meio dos doutores coisa nenhuma, isso é mentira. O que está escrito lá em Lucas é que Jesus ouvia-os e interrogava-os, ou seja, Jesus estava aprendendo e eles se admiravam com a resposta de Jesus. Esse fenômeno, esse pastor que disse que Miguel ia ser um fenômeno no meio evangélico, é isso que eles querem. Eles querem isso mesmo. Eles querem fazer do pregador, do pastor, do apóstolo, do obreiro, do cantor, um ídolo, um bezerro de ouro. É isso que eles gostam de fazer. A massa evangélica está levantando bezerro de ouro para si. A massa evangélica, ela gosta de levantar bezerro de ouro. Homens, mulheres, como bezerro de ouro, como ídolos, como fenômeno. Aí eu te pergunto, Deus te chamou para ser fenômeno? Entenda uma coisa. Esse jovem pregador, ele pode se tornar um fenômeno no meio dos evangélicos, como um grande pregador e um profeta de Deus. Jesus te chamou para ser fenômeno. Jesus te chamou para pregar o evangelho, para sofrer por ele, para ser chicoteado, para ser morto, para ser perseguido ou para ser fenômeno. Fenômeno que eu saiba bem é o Ronaldo Fenômeno, o ex-jogador de futebol. Então, é isso que eles querem. Eles querem grana, eles querem fama, eles querem dinheiro, eles querem glamour, eles querem idolatria, eles querem ser aplaudido e aclamado pelas massas. É isso que eles querem. Você vê que o apóstolo Pedro e os apóstolos, eles não enriqueceram com o dinheiro de ninguém. Você vê lá em Atos 2, onde diz que o pessoal vendia as suas propriedades e trazia e depositava nos pés dos apóstolos. Você vê lá em Atos 2. Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 45, de vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Lá você vê mais na frente em Atos capítulo 4, que eles depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam com quem tinha necessidade. Ou seja, mas os apóstolos não pegaram aquele dinheiro para si, não usufruíram da grana de ninguém, da propriedade de ninguém. Os apóstolos não faziam fogueira santa e pediam que o povo vendesse tudo que tinha e depositasse aos pés dele. O povo fazia isso de livre e espontânea vontade, voluntariamente, vendia as suas propriedades, depositava nos pés dos apóstolos para repartir com quem tinha necessidade. Ou seja, você não vê Pedro pegando aquele dinheiro para usufruir para si, você não vê Tiago pegando aquele dinheiro para usufruir para si, João, você não vê nenhum dos apóstolos fazendo isso, até porque no capítulo 3 de Atos, você vê que no capítulo 2 eles faziam isso, eles depositavam nos pés dos apóstolos as suas propriedades que eles vendiam. Mas no capítulo 3, Pedro continua ainda sendo pobre. Os apóstolos continuam ainda sendo pobres, porque os apóstolos não pegaram aquele dinheiro e aplicaram no seu dia a dia, aplicaram para si, aplicaram para o seu bem-estar. Você vê que no capítulo 3 ele vai para o templo orar com João e encontra um paralítico, a porta formosa. E o paralítico pede uma esmola e Pedro diz assim, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, Pedro continuou pobre. Eles repartiam, vendiam as propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos não botavam no bolso, os apóstolos não traziam para o bolso, os apóstolos não usufruíam daquelas propriedades, diferente dos homens hoje, que faz votos, faz campanha para as pessoas depositar dinheiro, e convida pregador famoso como Miguel, como Vitória Souza, como outros famosos, para encher a casa ali, para arrecadar muito dinheiro, muita oferta, e reparte, não com quem tem necessidade, reparte entre si, entre o pastor da igreja e entre aquele pregador que ele convidou. Eles repartem entre si. Ou seja, eles cada vez mais ricos, com seus aviões, com seu jatinho, com suas mansões, com suas fazendas, eles aplicando dinheiro para si próprio. Você vê aí a fortuna desses homens, como Sila Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago e entre outros, Marco Feliciano, Júnior Trovão, é fortuna grande, cara, com o evangelho. Ou seja, os apóstolos não usufruíam o dinheiro do povo, que o povo trazia para si próprio. Os apóstolos, a Bíblia diz que eles continuaram pobres. Capítulo 2, o povo está vendendo as propriedades e trazendo para os apóstolos. Mas os apóstolos continuaram pobres, não usaram aquele dinheiro para si.
No capítulo 3, você vê que eles continuam ainda pobres. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, os apóstolos não usufruíram do dinheiro das pessoas que traziam suas ofertas e depositavam aos seus pés. Eles repartiam aquelas ofertas para as pessoas que tinham necessidade. Ou seja, você vê isso aqui também, aqui em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 34 e 35, diz assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, eles vendiam propriedades voluntariamente, não era campanha, não era fogueira santa, não era promessa de milagre, eles vendiam propriedades e traziam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos, e eles repartiam com cada um que tinha necessidade. E a Bíblia diz que não havia necessidade alguma no meio do povo. Ou seja, se você der olhar o cenário de hoje, é diferente do cenário bíblico da igreja primitiva. Os apóstolos de hoje estão milionários e o povo necessitado. A Bíblia diz aqui que os apóstolos não estavam milionários com o dinheiro do povo. O povo não tinha necessidade nenhuma, ninguém estava necessitado no meio do povo, porque eram supridos pelas ofertas que cada um vendia, quem tinha, para dividir, era suprido. Os apóstolos não aplicavam o dinheiro para si, os apóstolos não colocavam o dinheiro no bolso, eles usavam para aplicar na vida do povo, dos necessitados, diferente dos apóstolos, dos pastores, dos bispos, dos papas de hoje. Eles pegam o dinheiro e não ajudam os necessitados, eles pegam o dinheiro para aplicar para si. Ou seja, cada vez eles estão milionários e cada vez o povo necessitado. Se você olhar para a Bíblia aqui, para Atos, você vai ver que diz o texto, que não havia necessitado algum. Mas se você olhar para o cenário de hoje, há muitos necessitados no meio da igreja. Há muitas pessoas com muitas contas para pagar, muitas dívidas, e não sabem como fazer, não sabem como resolver. Há muitas pessoas que estão no meio do povo de Deus necessitando de um dinheiro para fazer um exame, né? Para fazer uma cirurgia e não tem. Ninguém chega para ajudar. Os pastores não chegam para ajudar, para tirar dos dízimos das ofertas para fazer a cirurgia de alguém, não chega. Ou seja, o dinheiro é aplicado apenas para a sua ganância, apenas para o seu bem-estar e da sua família. E o povo que, foda-se, apenas isso. Então, esses apóstolos, mirim, esses pregadores, esses itinerantes, apenas querem arrancar o dinheiro do povo. Porque não precisa chamar ninguém para pregar, para pagar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 9 mil, 20 mil, para pregar 1 hora, 40 minutos. Para quê? Se na igreja que você congrega, qualquer um pode falar de Jesus. E isso é apenas show, marketing gospel, para atrair pessoas, para arrecadar mais dinheiro. Chama um pregador famoso como Miguel, uma pregadora famosa como Vitória Souza, que nenhum prega nada de Cristo, nenhum aponta nas suas mensagens para Cristo, apenas o homem no centro, para arrecadar pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. E reparte o dinheiro ali entre si, entre o pastor e entre aquele que foi convidado, pregador ou pregadora famosa que foi convidado. Esse é o sistema em que rola debaixo dos panos do mundo gospel, apenas isso aí, mais nada. Então se você gostou desse vídeo aí, compartilha e comenta e deixa sua opinião aí, beleza?